será ministrado. Enquanto isso, eu queria pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, eu gostaria de ler a partir do verso 16. Eu vou ler do verso 16 ao verso 19. Diz assim, verso 16, a minha versão aqui está um pouco diferente. Vou ler essa aqui. Ali, lá até o verso 19, diz assim: sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Verso 17, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Verso 19, porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém? E nós lemos um texto em que Josué, já no capítulo 1 do livro, ao término do livro de Êxodo, onde Moisés é levado pelo Senhor, aí teologicamente você pode tentar achar uma discussão, se ele morreu, se ele não morreu, se ele foi arrebatado, se não foi. Aí, irmãos, é o tipo da coisa assim que você cria um debate, uma discussão, um seminário, um concílio, não vai chegar a conclusão em lugar nenhum, e no fim a gente vai descobrir que isso não afeta em nada a nossa salvação, não é, pastor? Mas enfim, eu fico com o que o texto bíblico está dizendo. E Josué, a partir do momento que Moisés é levado, ele assume a posição de líder daquele povo. E ele assume uma posição e uma postura de liderar milhares de pessoas. E como parte dessa sua liderança, lhe é entregue a condição de fazer com que todas as conquistas prometidas a Moisés fossem alcançadas pelas mãos de Josué. A responsabilidade era grande, irmãos. Havia se perdido ali no deserto uma geração, 40 anos se passaram, toda uma geração, inclusive a geração do próprio Josué, aquela era a sua geração. Ele só não foi consumido porque ele foi um dos que acreditou na promessa, então ele recebe a condição de não sucumbir ao deserto, mas de alcançar uma promessa, e não só alcançar uma promessa, mas como liderar. Nem mesmo Moisés teve essa oportunidade de conquistar, mas ele estava ali com essa responsabilidade. E no capítulo 6 do livro de Josué, nós temos a oportunidade de ver a primeira conquista. A primeira conquista que o povo de Israel, de fato, conquista batalhando, guerreando e assumindo ali uma grande cidade, dentro do contexto da promessa que o Senhor havia feito a eles. 40 anos depois, eles conseguem ali cercar Jericó. E o que é mais engraçado, se você ler o capítulo 6, desde o início, o capítulo 6 fala a respeito dessa conquista. O capítulo 6 traz uma estratégia bem diferente. A estratégia de Deus para a conquista de Jericó é simplesmente cercar a cidade, todo o povo, colocar os sacerdotes com seus chofares, com suas trombetas, e durante 6 dias rodearem aquela cidade, circundarem aquela cidade, sem que fizesse nenhum tipo de barulho, mas que eles somente circundassem a cidade. E a palavra de Deus diz que assim é feito. Eles se reúnem dentro dessa estratégia. Aí eu te digo, porque as justificativas dessa estratégia, meu irmão, aí também são coisas que, quando nós estivermos no céu, diga assim, quando eu estiver no céu, eu vou conversar com o Senhor para entender essas coisas, porque nós não entendemos como que essa estratégia de 6 vezes circundar a cidade, caladinho, ali em volta, com os sacerdotes nas suas posições,
com as trombetas. E ele diz que ao 7º dia, a 7ª volta que daria-se àquela cidade, ao terminar, eles dariam um grito, as trombetas soariam e as muralhas cairiam. E assim que caísse as muralhas, assim que eles conseguissem invadir aquela cidade, Deus diz que tudo deveria ser exterminado. Não se deveria colocar a mão em nada. O povo não deveria se contaminar. A cidade de Jericó, à época, era uma cidade pagã, uma cidade que tinha uns costumes completamente fora dos costumes judaicos. E aquilo contradizia muito aquele povo. A expectativa de Deus era que aquele povo não se contaminasse com as coisas que haviam em Jericó. E Deus diz, vocês vão fazer isso, vocês vão exterminar tudo que tem lá, vão acabar com tudo, mas o ouro, a prata, o ferro e as coisas derivadas de metais preciosos, isso vocês vão separar e trazer para o Senhor. Diga comigo, consagração. Tudo em Jericó era amaldiçoado, e assim a palavra diz, anátema, tudo lá era amaldiçoado. A obediência e estratégia criada por Deus, ela serve para a vitória. Olha aqui comigo, para mim aqui, um minutinho. A obediência e a estratégia de Deus, ela culmina para a vitória. Por mais que a estratégia seja diferente, e por mais que obedecer seja muito mais diferente ainda. As formas como Deus trabalha, como Deus age, as formas como Ele faz com que nós venhamos a alcançar certos lugares, convergem de certa maneira diferente daquilo que nós esperamos, e às vezes até mesmo duvidamos em obedecer. Você pensa aquele povo, há tantos anos no deserto, com a expectativa de entrar e de invadir Jericó, e aí o profeta fala assim para eles, Josué fala assim para ele, o juiz daquela época, olha, nós vamos precisar rodar a cidade, caladinho, todo mundo em silêncio. E depois ao final nós vamos tocar a trombeta e o Senhor vai nos dar a cidade. Eles devem ter olhado e falar assim, poxa, Josué, que saudade que eu estou de Moisés. Moisés pelo menos tinha alguma coisa mais lógica para a gente fazer, mas isso aqui... Mas Josué decide fazer com que as pessoas entendam, fazer com que o povo entenda que a obediência àquela estratégia de Deus lhes daria vitória. E acontece que quando eles fazem isso, a vitória vem. Diga, a vitória veio. E eles conquistaram Jericó. Glória a Deus. Do jeito que Deus mandou, do jeito que Deus falou, com todas as coisas estranhas, e eles conquistam a cidade. E sabe o que acontece quando nós começamos a vencer? Quando a vitória começa a aparecer, existe algo que vai tomando o coração do homem que se chama orgulho, vaidade. E eu queria ler um texto com vocês no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 6. Abra aí, por favor, na sua Bíblia. E eu acho muito bacana esse texto. Olha só. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Ou seja, mexeram com o que devia. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aí eu quero que você preste atenção no verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai é uma outra cidade. Eles estavam em Jericó e ele falou assim, vou mandar alguns guerreiros, alguns líderes aqui até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. E falou-lhes, dizendo, subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. E aí o verso 3 diz assim, voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba só uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque são poucos. Já tinha estratégia na cabeça. Foram lá visitar, olhar, falar, não, Josué, a gente dá conta.
o negócio é fácil. Deixa eu te dizer, não manda todo o exército, não manda todo mundo não, igual nós fizemos aqui em Jericó. A gente só manda uns 2.000, 3.000, põe aquele povo para correr, e a gente resolve o problema, invade a cidade, e glória a gente. Não glória a Deus, glória a gente. E sabe o que acontece, irmãos? Vem talvez uma das mais vergonhosas derrotas do povo de Israel. E a derrota, ela cria um clima terrível dentro daquele povo. O verso 7, abre aí para mim, por favor, Raul, a partir do verso 7. E olha só, no momento que acontece a derrota, o líder, Josué, só para vocês terem ideia do que acontece com a derrota, eles mandam uns 2-3 mil homens até Ai para conquistar a cidade. Sabe o que acontece? 36 daqueles homens morrem. E o restante volta correndo, fugindo, de volta para o arraial. Josué fica arrasado, os líderes ficam arrasados por conta da vergonha que eles passaram. Tamanha derrota que eles tiveram, e homens haviam morrido ali naquele lugar. E aí no verso 7, nós vemos aqui a lamentação e o choro de um líder. E Josué diz: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Agora está tendo choro aqui. Deus, a culpa é sua. Verso 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos, fugiram. Verso 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Está jogando a responsabilidade para cima de Deus. Deus, olha a vergonha que nós passamos. Eu não tive vitória. Não prevaleci. Mas sabe o que é espetacular nesse capítulo? A resposta de Deus no verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? O que você está fazendo que você está chorando aí? Levanta que nós vamos resolver um problema agora, Josué. E essa é a postura de Deus e a resposta para ele naquele momento. Sabe o que Deus está respondendo a Josué? Eu não erro. Tem glória a Deus aí? Repita comigo: Deus não erra. E no decorrer do capítulo, sabe o que Deus disse para Josué? Josué, eu não estava com vocês na batalha. A partir do verso 10 ele diz: havia pecado no meio de vocês. Eu disse para que não tocassem coisas imundas lá em Jericó, e foi tocado. Líderes de vocês tomaram coisas que estavam lá e guardaram. Vocês me desobedeceram. Então, Josué, a estratégia que você fez, o que você tomou e onde você foi sem a minha presença. Você carregou algo, confiando que eu estaria. Você não me consultou. Nós vemos alguma oração de Josué aí, falando: Josué, consulta ao Senhor antes de invadir Ai. Não há uma consulta ao Senhor, porque com certeza se tivesse uma consulta, Deus falava assim: Josué, não vai, porque eu não vou com vocês. Há pecado aí no meio do teu povo. Vamos resolver esse problema primeiro, Josué. Não havia uma estratégia. Quem havia definido a estratégia foram os espias. Os espias disseram: só com 2.000 homens nós resolvemos esse assunto. Então deixa eu te dizer algo aqui, abrindo um parênteses. Por mais simples que seja a estratégia, por mais simples que seja o que você precisa resolver na sua vida, meu irmão, consulte ao Senhor. Fala com Deus. Por mais simples que seja, fala com Deus. Conversa com Ele, porque Ele tem a estratégia melhor que a sua. Amém? Orgulho e a confiança humana não substituem a obediência a Deus, a palavra de Deus. As nossas conquistas passadas, a nossa vida com Deus, ela não nos garante, olha só, irmãos, ela não nos garante autonomia.
Nós não somos autônomos. Nós precisamos de Deus. Você pode dizer isso, eu preciso de Deus. A sua inteligência precisa de Deus. Os seus passos são guiados a partir do momento em que você tem o Senhor te dizendo: a estratégia não é essa, a estratégia é minha, é diferente, é melhor. Sabe, é por isso que nós consagramos tudo ao Senhor. O crente consagra tudo que ele tem ao Senhor. Eu fui numa igreja esses dias, há alguns anos atrás, pastor Carlos, a Rowena deve lembrar, eles colocavam um copo de azeite em cima de óleo, né, de unção. E aí o irmão chegou, disse que tinha comprado uma moto. E aí o irmão pegou e entregou a chave ao pastor. Não, falou para mim assim: Sammy, aqui nós consagramos as coisas ao Senhor. E nós consagramos assim. Ele pegou a chave, mergulhou dentro do óleo. E falou assim: aqui nós consagramos com 3 mergulhos. Aí eu achei aquele negócio assim meio estranho, né? Falei: poxa, mas o que é isso, né? Para que fazer um negócio desse com óleo? E aí depois eu conversando com ele falou assim: aqui nós falamos para a nossa igreja que tudo deve ser consagrado ao Senhor. Tudo. Isso aqui é um símbolo, Sami. Não assusta não fica assustado, mas é porque nós ensinamos que todas as coisas devem ser consagradas. E nós fazemos isso, irmãos. Nós consagramos os nossos filhos, nós trazemos eles aqui no altar, apresentamos ao Senhor, dizendo: Senhor, está consagrado. Nós consagramos o nosso ano. Nós viemos todo ano aqui, na virada do ano, nós viemos e consagramos o primeiro dia. Nós consagramos o primeiro dia da nossa semana. Hoje é domingo. Primeiro dia nós estamos aqui consagrando a nossa semana. E quem vai ter semana de vitória? Diga glória a Deus. Recebe aí, em nome de Jesus. Nós consagramos os nossos recursos, nós dizimamos, nós ofertamos, sabe por quê? Nós consagramos aquilo que nós temos. E nós trazemos as primícias ao Senhor, porque nós queremos consagrar a Ele. E nós precisamos, irmãos, entender que nós não temos autonomia, a não ser a consagrar tudo que nós temos ao Senhor e esperar que Ele nos dê as ordens. E tem uma canção que eu gosto muito dessa canção, ela é muito antiga, talvez alguns irmãos aqui conheçam, irmãos de 1990, conversão de 1990 para cá, talvez conheçam. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. O refrão ajuda que eu tirei alto demais a música. Do meu coração te dou minha alma, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, meu querer se cumpra em mim, te dou meu coração, te dou minha alma, eu venho só para ti, sempre que eu acordar, eu querer se cumpra em mim. E sabe, vão acontecer derrotas, mesmo a gente consagrando, mesmo a gente entregando, mesmo a gente fazendo tudo certo, acontecem derrotas. Sabe, Josué vem de uma grande conquista, ele está ali entusiasmado, o povo está entusiasmado, eles pensaram assim: poxa gente, depois de tantos anos no deserto, as coisas parecem estar acontecendo agora, vai dar tudo certo.
E aí vem uma meia dúzia de gato pingado lá da cidade de Ai e põe um exército inteiro para correr, 2.000 homens correndo. E Josué, e aí? Não dá conta não, Josué. Irmãos, com certeza veio a lamentar. Se tem um povo que sabia lamentar, era esse. Eles tinham um PhD em lamentação, em murmura. Para poder murmurar igual esse povo, com certeza chegaram. Para ter essa oração de Josué aqui, olha a oração que ele fez: Senhor, o Senhor nos ridicularizou. Acho que coisa que está muito importante, né? Senhor, o Senhor nos ridicularizou. Olha só o que vão dizer de nós. Eles não estão nem preocupados com Deus, do nome de Deus. Não, o que eles vão dizer de nós? Olha só. Mas diga comigo, as derrotas, na visão de Deus, ela é pedagógica. Ela quer ensinar alguma coisa. Ana Paula riu ali, né, Ana Paula? Porque o pedagógico vem da linguagem pela qual vocês trabalham aí, mas é pedagógico. E o pedagógico, irmãos, de Deus, ele ensina. E Deus prova para eles: olha, não havia uma estratégia minha, havia pecado, não havia uma consulta. E sabe o que Deus fala? Deus fala assim: Josué, acha o problema, corre atrás, tem um problema aí no meio do povo, ache o problema. Josué começa a tentar entender dentro dos líderes das tribos o que estava acontecendo. E a palavra diz que ele chega até a tribo de Judá. E um dos líderes da tribo de Judá, Acã, confessa. Ele fala: olha, eu peguei uma capa babilônica e eu peguei ouro e prata, guardei aqui, escondi na minha tenda, fiz um buraco, enterrei isso aqui, está guardado. Uma capa babilônica, ouro e prata. E o pecado dele é exposto. O problema é exposto. E sabe, irmãos, aí aqui é um problema muito grave, muito sério. O pecado daquele homem, o pecado daquele líder, daquele povo, aquele homem que tinha uma família sobre a sua proteção, a sua guarda, faz com que todos eles fossem penalizados. A palavra diz que todos eles são apedrejados, logo após eles são queimados e colocados para fora do arraial. O pecado, ele compromete, e compromete muito. E ele compromete família, ele compromete igreja, ele compromete ministérios. Acã quase condena uma nação inteira por conta da sua desobediência, por algo tão bobo, irmãos. A desobediência de Acã por ouro e prata e por conta daquela capa quase condena ali um projeto de Deus, um projeto grande para toda uma nação. Você consegue perceber o nível de responsabilidade? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que lideram seus lares, lideram famílias, lideram lares, lideram ministérios. O nível de responsabilidade a quem é dado a condição de líder é para que todas essas pessoas estejam acampadas sobre a sua bênção. Amém? Meu irmão, mas quando há uma falha no pecado, tudo isso pode ruir. Pessoas são atingidas. A sua casa, a sua família pode ser atingida por conta do seu pecado. Isso é forte, irmãos. Isso é grave. Porque ao Senhor é concedido, Ele concede a você, o Senhor lhe concede uma autoridade sobre um grupo de pessoas, sobre pessoas ao seu redor, em que o pecado, quando ele entra, ele pode ser determinante a fazer com que tudo aquilo acabe. E sabe, Acã faz com que toda a sua casa seja prejudicada. Todos são mortos. E ali é resolvido um problema. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que em algumas estratégias do Senhor, algumas orientações da parte de Deus para as nossas vidas, é para que nós venhamos a ser abençoados e para que nós venhamos ter vitória. Você quer um exemplo disso? Nós tivemos aqui um momento da palavra da oferta, o pastor Ailton falou aqui em Malaquias 3, 10 e 11, justamente sobre a nossa condição de consagração ao Senhor, o quê? As nossas riquezas,
aquilo que nós conseguimos conquistar, então, em primeiro lugar, o que nós fazemos? Nós honramos. Irmãos, isso não tem a ver com a simples dispersação de recursos, mas isso tem a ver com propósito e obediência. Diga comigo, propósito e obediência. Quando fazemos isso, quando temos a deliberação no nosso coração, quando nós somos livres, desprendidos de algo, e falamos, primeiro eu quero honrar o Senhor, então a palavra diz que nós seremos abençoados. O Velho Testamento tem diversos textos que falam sobre a honra de primícias. Eu separei alguns. Êxodo 23:19 diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Levítico diz também: todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Provérbios 3:9-10, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de 1 Coríntios, ele fala assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Ele está dando uma orientação aqui à igreja de Corinto, e ele fala assim, olha, eu já orientei a igreja da Galácia, aos Gálatas, sobre como devem ofertar. Ele fala, no primeiro dia da semana vocês juntam as primícias daquilo que vocês conseguem ofertar, da sua prosperidade. E ofertem, porque eu vou passar aí para buscar. Se eu não conseguir passar aí para buscar essas ofertas, vou pedir que alguém passe e recolha essas ofertas. Aquilo era para o sustento da obra. Aquilo era inclusive para o seu próprio sustento. Então, quando nós entendemos que a obediência, quando nós entendemos que princípios são estratégicos na nossa vida, por mais que sejam incompreensíveis aos ouvidos externos, por mais que sejam incompreensíveis às pessoas que não conhecem a palavra, meu irmão, isso é para te abençoar. Cada vez que você obedece ao Senhor, Ele te abençoa. E sabe, uma outra coisa que nós precisamos fazer, que foi o que matou Acã e toda a sua família, é abrir mão da capa babilônica. E a capa babilônica, ela representa aqui os desejos do mundo. É impressionante como Daniel, por exemplo, que esteve lá, dentro da Babilônia, como um dos grandes líderes, reunido com os maiores da Babilônia, não se sentia naquele lugar. E Acã, de fora, vê uma capa e fala, isso aqui é muito bonito, eu preciso guardar. Isso aqui deve valer algum dinheiro, isso deve ser muito bacana, vou guardar esse negócio. Entender, irmãos, que as nossas vidas, elas seguem uma outra dimensão de riqueza. A nossa análise cristã de riqueza, ela é diferente da análise cristã que o mundo oferece. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Nós precisamos entender que o povo de Deus, ele é preparado e chamado para riquezas maiores do que nós temos visto com os nossos olhos. Você quer um exemplo disso? A quantidade de jovens que tem abandonado a faculdade, que tem abandonado a universidade, é assustador, irmãos. É assustador. Eu tive a oportunidade agora no primeiro semestre de dar aula para uma turma, 2 turmas de controladoria. Já está no 7º período de ciências contábeis. As turmas de controladoria são praticamente as turmas que definem. O David aqui é contador, porventura muito bom contador, viu, irmãos? Alguém precisar de algum serviço contábil, estou fazendo a propaganda aqui, viu, David? E o merchan, tá? Mas é um excelente profissional, então você precisar regularizar alguma coisa aí junto à Receita Federal, nós temos o David. Eu preciso abrir sua empresa, cadê os irmãos aqui empreendedores? O David é a pessoa que vai te orientar a fazer o melhor processo de abertura da sua empresa. E a turma de controladoria, ela é decisiva com relação, naquele momento do curso, a tomar uma iniciativa, inclusive de ser um consultor. Ali você orienta o profissional que ele pode ser um consultor, ele pode ser um empreendedor.
E sabe, nós chegava naquela sala com 7 alunos. E eu olhava assim, eu falava, não tem lógica. A minha turma de controladoria, quando eu estudei em 2001 que eu fiz a turma de controladoria, que eu estudei controladoria, tinham 45 alunos. Nós chegamos a ter aula, às vezes, no auditório da faculdade, porque não cabiam em sala de aula. E ele tinha 7. Dos 7, você peneirava os que queria mesmo, sobrava 2. Sobrava 2. E sabe o que está acontecendo na mentalidade desses jovens? E aí eu fiz questão de procurar uma pesquisa com 910 crianças e adolescentes de 12 a 15 anos, conduzida pela plataforma Hoop dos Estados Unidos, revelou que quase 1/3 da geração alfa, que é a geração nascida em 2010, deseja ser youtuber. 1 em cada 5 quer ser criadora de conteúdo para o TikTok. No Reino Unido, esses dados são de 2019, crianças sonham em ser mais youtubers do que astronautas. Eu sonho muito mais ser um youtuber do que um astronauta, porque ir para fora da Terra. Olha só, irmãos. Meu sonho é ir para fora da Terra. Imagina, ver a Lua, ver aquelas coisas. É demais. Aqui no Brasil, uma pesquisa da Morning Consult de 2023 aponta que 57% dos jovens da geração Z, que estão entre 15 e 29 anos, eles manifestam o desejo de se tornar influenciadores digitais. Um levantamento da startup InfloAir de 2022 mostra que 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. Entre os motivadores, 75% citam o desejo de ser uma voz relevante e inspirar outras pessoas. Olha só que bacana, sem estudar. Sem estudar. E os outros 64% diz que o interesse mesmo é porque é financeiro, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. E uma pesquisa do YouPix, de agora recente, mês passado, diz que 3 em cada 4 integrantes da geração Z veem a carreira de influenciador como uma meta, apesar dos desafios do mercado e da dificuldade real de sustento financeiro. E quem vai sustentar isso? É os pais. Irmãos, nós precisamos de advogados, pessoas muito bem capacitadas, inteligentes, numa justiça tão cruel que nós estamos vivendo. Nós precisamos de médicos, nós precisamos de biomédicos, nós precisamos descobrir a cura do câncer. Sabe, irmãos, nós precisamos de engenheiros. Amém, pastor Eder? Você sabe por quê, irmãos? Sabe qual é um dos maiores problemas do Brasil? Por que a indústria brasileira não cresce? Porque nós temos um problema sério de geração de energia. É verdade ou não é, pastor? O Brasil não consegue gerar energia, não consegue produzir, não consegue criar indústrias porque não produz energia. Apesar de ter uma fonte rica de energia natural, de energia limpa, mas não consegue porque não tem engenheiros suficientes, capacitados, inteligentes, que vão lá e descobrem como é que manipula as células das placas solares e consegue fazer um negócio bacana. Irmãos, cadê? Tá virando youtuber. Vai fazer dancinha no TikTok. Desesperador. Não tem professores. E se tem professores, falta capacidade e vontade de estar em sala de aula para poder aprender e saber passar conteúdo aos alunos. Sabe por quê, irmãos? Porque a capa da Babilônia está chamando a atenção. É a capa da Babilônia, são as coisas que estão fáceis nessa terra, é que chamam a atenção. Não é seguir um cronograma de obediência, não é cumprir um propósito pelo qual foi chamado, mas a capa babilônica chama a atenção. As coisas dessa terra estão chamando a atenção, estão chamando a atenção dos nossos jovens, estão chamando a atenção dos nossos filhos, está chamando a atenção da igreja. E nós precisamos nos desprender das ambições desse mundo. Nós precisamos nos desprender das ambições com que essa terra tem nos chamado. Sabe, nós precisamos entender o propósito real pelo qual nós estamos aqui.
Nós precisamos desprender da condição do que o nosso ouro e prata pode fazer para a obra do Senhor. Nós precisamos desprender e saber do que nós podemos fazer pelas pessoas. Eu conversava com a Rauena vindo para cá, eu falando para a Rauena, Rauena, como que as pessoas que geram influência nessa terra, nós falamos de um vídeo de um youtuber que falou agora sobre adultização, isso está todo mundo falando, e ele fala sobre adultização de crianças, e ele praticamente denuncia uma grande rede de pedofilia no Brasil. E eu falei, Rauena, cadê o Ministério Público, cadê a Polícia Federal, cadê a Polícia Civil, cadê deputado, cadê o povo? Ninguém viu isso. Ninguém falou, não, nós tínhamos um processo de investigação, ele traz assuntos de 2019, são 6 anos. E eu falei, como é que as pessoas se assentam em lugares, em posições tão de destaque e esquecem do que está acontecendo em volta, em auxiliar e ajudar pessoas. E entender que aquilo que ele faz prejudica toda uma nação. Ou abençoa toda uma nação. Por isso nós devemos pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos livra de toda maldição. Confrontar o pecado nos livra de toda maldição. Nós precisamos parar de choramingar as nossas derrotas diante de Deus e começar a perguntar para o Senhor qual que é o propósito, qual que é a estratégia. Não quer dizer que qualquer derrota seja alvo fruto de pecado, meu irmão, mas pode ser alvo e fruto de algo estratégico feito de maneira errada. Foi o que aconteceu com Josué. Havia pecado sobre a vida de Josué? Sim ou não? Não. Mas Deus fala, Josué, tem algo errado aqui. Vamos corrigir. Você precisa estar atento a essas coisas, Josué. Você precisa estar ouvindo a minha voz. Precisa estar te guiando. Essas coisas você não vai enxergar. Isso foi feito no oculto, no escondido, lá dentro, lá na casa de Acã. Mas você precisa me ouvir. E às vezes nós precisamos realinhar as nossas estratégias com as estratégias do Senhor. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer que nós sejamos vitoriosos nas nossas batalhas. Quanto qual o valor da nossa obediência? Eu quero encerrar, abra no capítulo 8 de Josué para mim, por favor, Raul. Capítulo 8, a partir do verso 1. Capítulo 8, verso 1 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Antes era quantos? 2.000. 3.000, né? Agora o que Deus fala para ele? Toma todos os guerreiros. Todos que podem guerrear você chama. E levanta-te sobre Ai. Olha que eu tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Verso 2. Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Já mudou. Sabe o que Deus disse para Josué? Toda a riqueza daquela terra eu vou dar para vocês. Eu vou entregar nas mãos de vocês. Jericó, o Senhor pede para que tudo seja consagrado a Ele primeiro. Já na segunda cidade, Deus fala, toda a riqueza será dada a vocês. Os despojos eu vou entregar a vocês. Meu irmão, vale a pena nós consagrarmos. Isso aqui que nós estamos fazendo, irmãos, é para que essa semana seja uma semana de vitória. Nós estamos consagrando ao Senhor primeiro, as primícias, para que amanhã venha a chuva de bênçãos, em nome de Jesus. Deus dá a palavra de conquista. Deus dá a estratégia. E Deus dá os despojos. Deus dá a vitória. Verso 27, Raul. O verso 27, para me encerrar. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Quem dá a ordem a Deus? Sabe, meu irmão, talvez seja o momento de nós reanalisarmos aqui, realinharmos o nosso propósito com o Senhor.
Sabe por quê? Cada derrota que você passa, cada derrota que você... Como eu disse aqui, o Senhor de forma pedagógica, Ele quer mostrar algo. Ele quer revelar algo. Talvez a estratégia de Deus seja um pouco mais complexa do que aquela que você colocou na sua cabeça. Não são só 2.000 soldados, são todos os guerreiros. Era muito mais difícil de mobilizar. E a estratégia que o Senhor passa a Josué, você vai ler lá na sua casa o capítulo 8, você vai ver que é uma estratégia completamente diferente do que aquela, vai lá e toma a cidade. Não, Deus dá uma estratégia correta e fala para ele, só obedece. Que em nome de Jesus o Senhor possa orientar-nos e nos mostrarmos primeiro aonde está o erro, aonde está o problema. O Senhor precisa nos revelar onde está a estratégia que não está sendo cumprida da forma como nós esperávamos. Por que não está dando certo, Senhor? Deixa eu te dizer algo que o Senhor vai revelar para você. Ore ao Senhor, fale com Deus e Ele vai te revelar. Em segundo lugar, obedeça. Faça o que o Senhor te pedir. Por mais difícil que seja, por mais estranho que possa parecer, mas faça o que Ele te pedir. E em terceiro lugar, receba a prosperidade da parte do Senhor, que Ele vai te dar os despojos da batalha que você está tentando entrar, em nome de Jesus. Consagra ao Senhor e Ele te dará os despojos. Consagra tudo que você tem ao Senhor e Ele te dará os despojos em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim, é o meu desejo. Te honrar, Senhor, e com meu coração te adorar. Levante suas mãos bem alto ao Senhor, declare tudo que há em mim, quer te louvar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Enche esse lugar de adoração. Declara ao Senhor em nome de Jesus. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Eu querer se cumpra em mim, te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu acordar, sempre que eu acordar. Eu querer se cumpra em mim, te dou meu coração, te dou minha alma. Te dou meu coração, te dou minha alma. Oh Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e consagramos ao Senhor as nossas vidas, consagramos ao Senhor a nossa casa, consagramos ao Senhor os nossos filhos,
consagramos, Senhor, toda a nossa renda, consagramos os nossos bens, consagramos, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que faz prosperar as nossas estratégias, os nossos objetivos só terão, ó Deus, êxito se o Senhor estiver à frente, se o Senhor estiver abençoando, se o Senhor estiver abrindo os caminhos, ó Deus. Pai, por mais que pareça difícil, por mais que pareça complicado, ó Deus, nós precisamos confiar que o Senhor tem o caminho, o Senhor tem a estratégia, é o Senhor quem fará com que nós venhamos a ter os despojos, ó Deus, da nossa batalha, das nossas guerras. O Senhor fará com que as muralhas caiam, ó Deus, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. O exército inimigo cairá, ó Deus, não pela força do nosso braço, mas pela força do braço do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Te dou meu